Boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes do blog do PWM. Eu escuto de certos meios católicos, em particular os considerados mais conservadores e tradicionalistas, a pecha de que a candidatura de Bolsonaro é envolvida com a maçonaria e, portanto, nós temos que permanecer neutros em relação a isso. É certo que o candidato a vice, o general Mourão, como também aquele sujeito, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, são ligados à maçonaria. Contudo, não me consta que Bolsonaro o seja. E mais, mesmo que Bolsonaro tenha feito algumas diatribes relacionadas aos evangélicos, como por exemplo, se batizado nas águas do Jordão, mesmo sendo católico, nós temos que entender que Bolsonaro não é necessariamente um católico exemplar. Nós não podemos exigir dele algo que uma boa parte da população brasileira não é. Lamentavelmente, o nosso catolicismo é bastante nominal. E não me consta que esses católicos tradicionalistas estejam preocupados em realmente converter pessoas, porque a posição que eles se colocam é bastante sectária e muito pouco flexível. E na política, muitas vezes, você tem que saber fazer certas concessões. Obviamente que nós não vamos, como católicos, entrar numa loja maçônica e dizer agora nós somos amigos para sempre. Obviamente que não. Não existe compatibilidade possível de catolicismo e maçonaria e todos nós sabemos disso. Porém, nós temos que também ser espertos o suficiente que a candidatura de Bolsonaro promove os católicos. Promove os círculos pró-vida. Promove os círculos considerados tradicionalistas. Então nós não podemos nos esquivar dessa oportunidade quando essa oportunidade nos beneficia. Se vocês acham que se omitindo da política e se omitindo da candidatura de Bolsonaro vocês vão ganhar alguma coisa, na prática vocês vão isolar os católicos. Como, aliás, durante 20, 30, 40 anos, os católicos só fizeram isso no Brasil. Por isso que eles perderam espaço na Câmara dos Deputados, perderam espaço no Senado, perderam espaço na política. Porque não fizeram outra coisa senão se isolar. E quando não se isolavam, na verdade a militância esquerdista dominou a Igreja Católica. O vazio político deixado pela Igreja Católica foi ocupado pelos evangélicos e pela teologia da libertação dentro da própria Igreja Católica, levando, inclusive, uma boa parte do público católico à apostasia, uma vez que muitos desses católicos estavam votando em candidatos anticatólicos. Então, qual é a nossa posição em relação a isso? Bolsonaro, como uma figura política que teve apoio dos círculos pró-vida católicos e que inclusive apoiou nossas bandeiras, uma vez que é contra a ideologia de gênero, uma vez que é contra a legalização do aborto, etc., nós temos que ser influentes dentro dessa onda política que está aí. E nós temos que conquistar o espaço dentro do movimento conservador. Não fazer como a Associação Monfort, nem fazer como outras associações católicas ditas tradicionalistas, de se isolarem da política e virarem verdadeiras vestais. Isso aí é burrice. Isso aí é estupidez. Não é porque há maçom dentro do movimento conservador, é que necessariamente nós vamos nos esquivar de conquistar o nosso espaço enquanto católicos. A sociedade brasileira é estruturalmente ainda influenciada pela cultura católica, apesar da nossa perda de espaço. E enquanto a Associação Monfort e outras associações aí estão preocupadinhas com maçonaria, preocupadinhas com protestantes, nós temos que pensar na nossa conquista de espaço, na nossa capacidade de influenciar as pessoas no âmbito da política. Qual é a resposta que esse pessoal dá? Nenhuma. Simplesmente é o isolamento. O isolamento que vai nos colocar no ostracismo. O que a Associação Monfort e muitas outras associações católicas propõem é burrice, é estupidez. Dos males o menor. Se Bolsonaro defende agendas pró-vida, e nós católicos somos protagonistas dessas bandeiras, nós temos que ter cada vez mais influência dentro da política de Bolsonaro, e não o contrário. Existem coisas de Bolsonaro que nós, naturalmente católicos, discordamos, como a questão da facilitação da laqueadura, enfim. E como é que a gente vai influenciar o Bolsonaro para que ele não faça isso? Para que ele não legalize isso? Para que nós tenhamos capacidade de influência sobre os seus candidatos e sobre o seu partido, se nós queremos simplesmente numa arrogância
esperar o juízo final chegar e não fazermos nada. Porque esse é o posicionamento católico tradicional. O tradicionalismo católico, ele falha porque ele não tem respostas concretas para a sociedade da modernidade. Esse que é o grande problema do catolicismo. Ou pelo menos desse certo catolicismo que tenta, entre aspas, resgatar a tradição. Será que esse pessoal pensa em resgatar a tradição indo numa favela, ocupando os espaços da teologia da libertação? O que me parece é que é uma turminha de limpinhos, de burguesinhos, que não quer contato com a massa, não quer contato com a sujeira. Por incrível que pareça, quem faz um trabalho mais abrangente com relação a isso são os carismáticos. Ainda que os carismáticos tenham inúmeras deficiências, e todos nós sabemos disso. Eu sou muito crítico dos carismáticos, pelo fideísmo, pelos exacerbos, pelos chamados abusos litúrgicos, inclusive pela dubiedade do próprio movimento da renovação carismática católica, que me parece muitas vezes inconsistente. Mas existem pessoas muito boas no movimento carismático e que eles fazem muito mais pela Igreja Católica do que muitos setores tradicionalistas que ficam numa pose de cu doce. Se nós cooptássemos esse movimento carismático e dessemos uma lapidada, tirando os excessos protestantizados desse movimento, nós poderíamos criar um grande movimento católico, porque o carismático é um ativista por natureza. O tradicionalista não, é um cu doce, é o amoedo do catolicismo. Querem ficar tudo no isolamento, discutindo Santo Tomás de Aquino, discutindo, como é que pode dizer assim, teologia moral, né? E ficar nessa punheta enquanto não são homens de ação. Nós precisamos de pessoas de ação. Pessoas que vão para o confronto e coloquem a cara para bater. Eu acho que é muito fácil salvar a cultura católica nesses institutozinhos da vida em que meia dúzia de velhinhos tomam um cafezinho, fazem jantares nababescos, não? Discutindo sobre a crise da civilização ocidental, da civilização católica, e no final das contas, na hora do pega pra capar, para resolver o problema daquele sujeito que está lá na favela, daquele sujeito que está lá na miséria, daquele sujeito que está lá no grotão nordestino, eu não vejo resposta alguma. Eu vejo muita teoria. Então, a teoria, naturalmente que ela é válida, mas ela tem que ter um fundamento prático. Ela tem que ter resultados, né? É a fé sem obras, pelo que me parece. Nós temos que ter fé e nós temos que ter obras. E claro, isso não invalida naturalmente os movimentos católicos que hoje surgem, trabalhando com a resistência cultural, não? Trabalhando com divulgação de literatura católica, que me parece bastante benéfica e muito necessária, até mesmo para desfazer mitos, até mesmo para inclusive educar a população católica na sua fé, não? E nesse ponto eu acho que os carismáticos precisam dessa educação, justamente porque muitas vezes eles caem num erro fideísta e caem num sentimentalismo que não coaduna com aquilo que nós chamamos de fé católica. Porém, também, nós não podemos cair também no quietismo e no completo imobilismo que existem em certos círculos tradicionalistas. Ou seja, esse pessoal fica com muita teoria, com muito bababá, numa torre de marfim apontando os erros da modernidade, mas não apresenta nenhuma solução concreta para isso. E quando apresenta essas soluções, são as mais inverossímeis possíveis. Nós temos uma realidade à volta que é completamente hostil à igreja. E nós católicos temos que ter as respostas para isso. Nós temos que ter as soluções. E a realidade atual cobra soluções, inclusive, inovadoras. E com relação à candidatura do Bolsonaro, com certeza ela vai facilitar a ascensão de uma militância católica. Mesmo que haja maçom, mesmo que haja liberal conservador, que tem uma tendência pró-americana, pró-laicista, mesmo que haja evangélicos, os evangélicos não são capazes de nos calar. Muito pelo contrário, quando o pessoal começa a ter um pouquinho mais de personalidade, esse pessoal treme. Obviamente que eu não estou dizendo aqui que nós tenhamos que ser hostis aos evangélicos, muito pelo contrário, nós podemos ter uma relação de política de boa vizinhança, embora defendendo os nossos pontos de vista, inclusive convidando-os à conversão. Agora, quando nós observamos o imobilismo,
quando nós observamos o pudocismo de gente que não quer ação, quer ficar no seu confortozinho intelectual, no seu confortozinho existencial, do seu mundinho fechado de católico medieval que sonha com Lepanto, que sonha com o cerco de Viena, né? Que sonha combater os turcos imaginários, quando na verdade não combate nem os turcos reais, porque, convenhamos, nós temos os nossos turcos da atualidade, o PT é um deles. Então nós temos que sim participar dessa motivação, sem nos comprometer, porque nós temos uma identidade. Ninguém precisa se comprometer com maçonaria, ninguém precisa se comprometer com protestante, nada. É simplesmente defender nossos pontos de vista e participar conjuntamente, ainda que colocando também as diferenças. Ou alguém acha mesmo que o Bolsonaro, que é um sujeito que, do ponto de vista de religião, me parece bastante superficial, né? Vocês acham mesmo que ele é hostil aos católicos? Eu não acredito nisso. Ele beneficiou os católicos em muitos aspectos, recebeu-os. Inclusive, ele tem um elemento agregador aí. E vocês vão desperdiçar isso? Por quê? Porque vocês são os mestres da pureza da doutrina católica? Quando, na verdade, o elemento da política é ter essa habilidade de saber lidar com certas situações adversas, a habilidade, inclusive, de lidar com certas pessoas adversas. Por exemplo, o Mourão é o tipo de perfil maçônico, né, que é a característica do brasileiro do conchavo. O que é a maçonaria no Brasil? A maçonaria no Brasil é uma confraria de segmentos de irmandades, tá? Em que o pessoal vai mais por um conchavo do que por outra coisa, não é nem por convicção, por nada. Eu penso que se vocês, como católicos, tiverem uma certa força, é até, digamos assim, é até cooptável a gente, inclusive, denunciar o que é o núcleo maçônico. A grande maioria dos maçons não sabe disso. Eu vou até usar de dizer que a maioria dos maçons é ignorante da maçonaria, não sabe nada da história da maçonaria. Pode ter certeza disso. Eu conheço um monte de maçom idiota, maçom burro que não sabe nem a história da maçonaria. Quando eu falo que a maçonaria na Revolução Francesa perseguiu o católico, matou o católico, os caras não sabem nem disso. Já pensou, por exemplo, um cara como Mourão, que apesar de ser maçom, é um cara que tem uma tendência mais conservadora, até parece que vai pra igreja e tudo, e de repente você dá uma cadeirada nele, tá? E botar ele na linha, pode ser que ele não entre, tá? Mas é cooptável. Ele diz, olha, ou você pode ser católico ou pode ser maçom, não pode ser as duas coisas. Porque a maçonaria tem um histórico anticatólico. E a igreja não tolera a maçonaria. O Luiz Felipe Olhão Bragança é a mesma coisa, bota esse cara na parede. Mas para isso nós temos que ter contexto, nós temos que ter força para isso, nós temos que ter presença para isso. Não é ficar numa pose de vestal isolada e querendo criticar quando na verdade ninguém vê vocês. Ou alguém acha mesmo que a Associação Monfort tem alguma influência realmente abrangente. Nenhuma. Esses círculos tradicionalistas, em geral, a abrangência deles é mínima. Estão crescendo. E estão crescendo dentro da onda conservadora. E estão querendo recusar essa onda. Se vocês católicos querem dar uma de Partido Novo, de Amoedo, e dizer, não, nós somos os cudossos, o mundo tem que ser como a gente quer, então, meus filhos, vou dizer uma coisa, o catolicismo não vai crescer no Brasil. Não vai crescer por uma razão muito simples, porque vocês realmente não estão entendendo a dinâmica dos tempos. Então, fica aqui a minha mensagem e, para finalizar, eu digo, não sejam burros.